Mas quando o cacique me chama, ligeiro nós chega lá. Porque nós levamos índio guerreiro é do rei do Urubá. Trabalho levo índio guerreiro é do rei do Urubá. A força levo índio guerreiro é do rei do Urubá. Pena rea reo, oi pena rea rea, oi pena rea reo, oi pena rea rea. Conheci Chicão no dia a dia. Nós estudávamos junto, na mesma escola, e crescemos na aldeia Canambrava. E aos 18 anos, ele falou uma proposta de namoro comigo. E com 19 anos, nós se casamos e começamos a gerar nossa família. Nessa época, eu casei no ano de 70, eu não sabia ainda que eu era índia, por conta da perseguição, né? Nossos antepassados eram perseguidos, não tinha direito de falar sua língua, de dançar o toré, nosso ritual. O pajé fazia suas pagelanças às escondidas, com medo que fosse fragado pelos poceiros, pela polícia. Mas ele não desistia de fazer suas pagelanças. Então, quando foi um dia, o pajé pensou na sua ciência que ele poderia ser o cacique desse povo, Chucuru. Aí, no momento que o pajé escolheu o Chicão para ser o cacique, aí a gente assumiu. O cacique Chicão vem com toda essa força cumprir um presságio, né, uma missão de rearticular o povo Chucuru, organizando o seu povo, reivindicando a posse da terra. Nós não tínhamos cacique do povo Chucuru. Nós tínhamos cacique da FUNAI. Em 86, o cacique Chicão foi cacique, aí a luta caminhou, ela andou. O meu ideal era ver a área desapropriada, a área demarcada. Para poder eu trabalhar aqui, eu comprei dos poceiros que tinha aqui dentro, mandei eu trabalhar na terra da gente e comprei o local para poder trabalhar. Hoje nós temos a dona nós trabalha, tem a dona nós more, tem a dona nós cria. Dia 5 de janeiro, né, de 1990, começa a chegar todos os índios. E a partir daquele momento ali, a gente já estaria ali dentro para retomar aquele pedaço de terra lá. Mas se não houvesse uma pressão dos próprios povos que estivesse na frente para retomar, o governo brasileiro não ligava para resolver o problema da terra. Havia de que as lideranças indígenas do Pernambuco, por exemplo, tivessem uma preocupação em que dentro da Constituição tivesse artigos na lei que garantisse os direitos dos povos indígenas. Então, em 88, ela ia mudar. A gente ocupamos a Pedra d'Água, né? Passamos 3 meses lá nos barracos de lona, no sol, na chuva. Eu cozinhava para esse povo todo, né? E tinha que ter uma grande responsabilidade para ser tudo na hora certa, para que aquele povo permanecesse ali. Em 94, a demarcação. Montar aqueles cubos de cimento com a placa de bronze em cima, denominando Terra da União, fiscalização da FUNAI. De 90 a 2000, a gente fizemos 36 retomadas. Embora houvesse uma força muito grande da oligarquia aqui em Pesqueira e da cumplicidade de instituições federais, própria FUNAI, Ministério Público Federal, Polícia Federal, a Força Policial Militar, Polícia Civil, tentando intimidar o povo Chucuru, intimidar também principalmente o cacique Chicão, mas o cacique Chicão e sua família, ele e sua esposa, nunca se intimidaram em relação a isso. Tá escutando? Se não fosse aquele ritual que vocês estão escutando a voz, nós aqui não tinha nada. Aí veio os problemas maiores, né? Que foi em 94, assassinaram um advogado que era nosso. Os fazendeiros mataram, porque ele estava envolvido com a questão nossa no território, né? Cobrando reivindicação.
No mesmo 94 mataram o filho do pajé. E aí a partir dali começou as ameaças para Chicão. Mas ele pedia muito a gente, se assassinasse ele, nós não quiséssemos vingança. Não façam vingança. Porque se fizerem vingança, vocês perdem o que tem de ganhar. E até hoje nós nunca fez vingança de ninguém que morre aqui dentro. Aí tiraram a vida dele na época da demarcação, né? Na hora que mataram o Chicão, nós sentimos índio. Eu mesma me senti acabada, derrotada e gritava: acabou-se tudo. Mas na noite seguinte, eu tive um sonho. Uma pessoa diria que nada estava acabado, que vinha outra pessoa. Para seguir a luta à frente. E até que fim surgiu, a partir da morte de Chicão, surgiu o cacique Marcos. Convido a todos e todas, principalmente do nosso povo, que temos que mostrar para aquelas pessoas ainda que vivem na cidade pesqueira que nós estamos de fato organizados, estamos sólidos nessa luta, sabemos o que queremos. Começa um fazendeiro, que é um das pessoas que estava ligada diretamente no assassinato do meu pai, começa a negociar esse espaço aqui da Santana. E aí começa a colocar gado aqui dentro, né? Dentro das margens do açude aqui, onde a água desce para a pesqueira. E aí a comunidade procura a gente, algumas lideranças, como é que é? Cacique, vamos ter uma reunião que a gente quer conversar sobre isso, o que é que vamos fazer sobre isso. Então foi dessa forma que assumi o cacicado e sofri muito nessa retomada, porque foi onde eu recebi minha primeira ameaça de morte. Uma carta anônima, onde foi colocada debaixo da porta da casa da minha tia, onde meu pai foi assassinado. E lá, né, dizia que o fazendeiro Zé de Riva iria arrancar minha cabeça de qualquer forma. Hoje você vê o povo chucuru transitando na cidade com muito mais liberdade. Vê o povo chucuru discutindo educação diferenciada, vê o povo chucuru discutindo saúde diferenciada, você vê o povo chucuru propondo alternativas de ocupação da terra. E tenho andado por esse país afora falando da importância da luta dos povos indígenas. Me sinto não só um cacique do povo chucuru, mas me sinto um defensor dos direitos indígenas nesse país. Onde nós temos, em todos os espaços, buscado colocar para toda a sociedade a diferença que existe e que muitas vezes não é respeitado por alguns parlamentares, não é respeitado pelo Poder Executivo, muitas vezes só fica no discurso desses parlamentares e na prática não concretiza e não respeita a diversidade que existe no nosso país. Por isso a importância de estarmos sentados e discutindo e levando ao governo, às instâncias de governo, a forma que eles devem conduzir e trabalhar junto conosco. As assembleias, ela foi criada, foi pensada de 2001 para cá, quando a gente começa a entender que é preciso ter mais um outro espaço de discussão. A gente só consegue avançar algo, principalmente nessa questão da política indigenista, dos povos indígenas aqui no estado e no país, se de fato nós tenhamos aliados, inclusive políticos, ou seja, políticos aliados à causa indígena que possam estar defendendo esses interesses na Assembleia Legislativa, na Assembleia, na Câmara dos Deputados. A relação hoje do povo chucuru com o governo federal, ela se dá através do movimento indígena, né? Da APOIM, né? Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa organização que foi criada e foi pensada, inclusive, pelo cacique Chicão e outras lideranças, dando subsídio para que o governo possa implementar suas políticas públicas, respeitando a diversidade étnica que existe no nosso país. Nessa relação de povos indígenas e colonização, eu defino como uma relação traumática. Há
uma dívida histórica do governo em relação à questão indígena no nosso país. Por isso, né, essas formas que temos encontrado de pressionar, de resistir, né, e colocar de fato para o governo a necessidade que ele tenha a responsabilidade com os povos indígenas. Né? O indígena ele foi transformado em vaqueiro. E hoje o povo chucuru ele demonstra a você, com experiência prática, que já não é mais o índio ao vaqueiro. É o vaqueiro voltando a ser índio, fazendo a viagem de volta. É evidente que essa viagem de volta não é ver novamente os povos indígenas dentro de matas, desvestidos, nus, né? Vivendo de arco e flecha, caçando, pescando simplesmente. Mas o povo conciliando o que hoje é considerado moderno e exigido pela humanidade e fazendo esse elo de ligação com o universo ancestral, que é o respeito à harmonia da espécie humana com o ecossistema. O que hoje a ciência adota como moderno, a agroecologia, o povo chucuru está trabalhando isso. Salva as matas, salva as pedras, salva o rio, salva a força da mãe terra, salva a força da mãe natureza. E o cacique Chicão, ele, um grande ecologista, quando ele define que as pedras seriam o osso da terra, que a mata é o cabelo da terra, que a água é o sangue da terra, né? Então você vê tudo isso, você percebe dessa conciliação de poder viver, a espécie humana poder viver, mas respeitando a harmonia. Até por entender que, ao fazer a viagem eterna, como ele sempre falava, essa matéria ela se desfaz e o espírito volta a viver dentro desse ecossistema. Se você for andar em todas as áreas indígenas do Brasil, eu não tenho receio nenhum de ser chamado de mentiroso. Você vai saber, você vai perceber que a história do cacique Chicão está plantada do Oiapoque ao Chuí. O cacique Chicão está nas fronteiras com a Venezuela, está nas fronteiras com o Peru, está na fronteira com o Uruguai, está na fronteira com a Argentina, está na fronteira, está em todos os cantos. Respeitamos todas as culturas que tem, né, da sociedade não indígena, respeitamos. Portanto, que a sociedade respeita a nossa também. Temos que viver em harmonia. Todo o movimento de organização que a gente faz, a partir da terra, educação e subsistência e saúde, é em torno de que, na perspectiva de que no futuro, quando eu morrer, ou os mais velhos aqui morrerem, as crianças que vêm chegando, elas tomem conta desse processo, não deixem isso cair, não deixem isso morrer, continue. Porque o trabalho deles também vai ser a preparação do futuro dos outros filhos deles, da outra geração que vai vir pela frente. Então a preocupação nossa não é no momento atual, e sim no futuro, que nós podemos fazer a nossa viagem eterna. Mas as nossas crianças, nossos netos, filhos, eles precisam de viver nessa terra. E é preciso que a gente comece a prepará-los de agora, para eles irem acompanhando e desse seguimento. E assim por diante.